Bom, senhores, com a permissão de Vossas Excelências, eu queria começar respondendo pela questão dos aeroportos, né? Até porque existiu realmente aí uma polêmica em torno do terminal de cargas de Manaus, que eu acho interessante ser esclarecida. Vamos lá. O que está em discussão é o seguinte: é se uma determinada empresa teria direito a um contrato para a exploração do terminal de cargas de Manaus, ou não. A Infraero ultimou essa licitação em 2018. Né? E desde 2018, esse contrato começou a ser questionado no judiciário por duas empresas que disputavam o contrato. E aí nós temos um cipual de ações judiciais, um histórico enorme, com diversas decisões, ora permitindo a assinatura do contrato para a Aurora, ora permitindo a assinatura do contrato PSB Porto Seco, ora uma, ora outra, ora uma, ora outra. Em 2018, quando o governo de transição chegou, foi dado o seguinte comando para a Infraero: se abstenha de assinar qualquer contrato, porque esses aeroportos serão concedidos. E você não vai fazer um contrato de longo prazo para um aeroporto que vai ser concedido, porque você vai tirar a capacidade daquele operador de fazer a gestão daquele contrato. Muito bem. Nessa briga judicial, a Infraero resolveu contratar uma consultoria para saber o seguinte: será que esse contrato realmente é vantajoso para a União? E essa consultoria fez seus trabalhos e concluiu: o contrato é desvantajoso. A brincadeira de números é até curiosa, é até engraçada. Dizer o seguinte: vocês venderam o Bloco Norte por 420 milhões de reais e esse contrato era de 470 milhões de reais. É comparar laranja com banana. 470 milhões de reais no contrato de 10 anos significa que a Infraero está recebendo 47 milhões ano. Hoje, a Infraero fazendo a gestão do terminal in-house, porque esse contrato nunca entrou em operação, até porque nunca foi publicado no Diário Oficial da União, portanto, não tem eficácia. A Infraero fazendo a gestão do contrato in-house, fatura 150 milhões de reais ano. Ou seja, daquilo que a empresa pagaria para a Infraero, em relação ao que a Infraero faz na gestão própria, são 100 milhões de reais de diferença. Ou seja, em 10 anos, 1 bi de diferença. E aí eu pergunto: qual gestor público que toparia tocar um contrato que gera uma lesão para o erário de 1 bilhão de reais? Por isso, a licitação foi revogada em 2019. Mas a batalha judicial continuou. É interessante ver nas decisões judiciais, nas várias decisões judiciais, as várias autorizações que a Justiça dá, ora para uma empresa, ora para outra empresa, assinar contrato. Ou seja, em tese, não havia nem contrato assinado. Subitamente, o contrato apareceu assinado na véspera do leilão do bloco da 6ª rodada. Apareceu um contrato assinado. Ok, um contrato assinado até aparece. Me mostra a publicação dele no Diário Oficial da União. Nunca foi publicado no Diário Oficial da União. A empresa nunca entrou lá. 420 milhões de reais, que foi a outorga paga pelos aeroportos do Bloco Norte, é uma parcela da outorga. É a parcela à vista. É a parcela upfront. Se fosse para eu comparar 420 milhões de reais com alguma coisa, eu teria que comparar com 6 milhões, que foi o que a empresa depositou de garantia para assinar o contrato. Eu não comparo 420 com 470, eu comparo 420 com 6. E ao longo a outorga ao longo dos anos é bilionária, como são bilionários os investimentos. Por que era importante manter o terminal de cargas de Manaus? Porque o terminal de cargas é 52% da receita do Bloco Norte como um todo. Todos aqueles aeroportos são deficitários. Qual é a maneira de ter o aeroporto de Cruzeiro do Sul, o aeroporto de Tabatinga, o aeroporto de Tefé,
o aeroporto de Cruzeiro, o aeroporto de Boa Vista, o aeroporto de Rio Branco, na mão de um operador privado. Ter um aeroporto âncora que sustente o bloco todo. E esse aeroporto âncora é o aeroporto de Manaus, e não é pela movimentação de passageiros, é pelo terminal de cargas. É por isso que isso foi modelado desta forma. TCU se manifestou sobre isso. Inclusive, o acórdão recente, né, que o TCU já tinha dito que esse contrato era antieconômico lá atrás, e recentemente soltou o acórdão 1307 de 2021, onde ele reafirma isso. Olha só, a gente ia assinar um contrato que tinha uma taxa interna de retorno de 262% ao ano. Olha o prejuízo que a gente ia dar para a administração se a gente tivesse levado a termo este contrato. E aí o que o TCU fala? Né? Fala que o procedimento adotado pela Infraero, que foi o procedimento de revogação da licitação, está de acordo com a jurisprudência do tribunal. TCU diz que a Infraero permitiu à empresa o exercício do contraditório em ampla defesa. TCU diz que o aviso de revogação foi publicado no Diário Oficial da União, e o contrato não foi publicado no Diário Oficial da União, e que o contrato é antieconômico. Ou seja, o procedimento da Infraero foi correto. E aí é o seguinte, a gente está falando de 1,5 bi de investimento nesses aeroportos. A gente está falando do usuário de Cruzeiro do Sul, de Tabatinga, de Tefé, ter acesso a um serviço de qualidade. Porque quando a gente fez a licitação, 2 players participaram da licitação. Aeroporto de Paris, gestor do aeroporto Charles de Gaulle, e a Vinci, que é o maior grupo de infraestrutura da França e um dos maiores grupos de infraestrutura do mundo. E a gente vai trazer o maior grupo de infraestrutura do mundo para operar aeroportos no interior da Amazônia. Se esse terminal estivesse fora, ou seja, tirar o aeroporto de Manaus do bloco, significa acabar com o bloco. Significa tirar das pessoas a oportunidade de ter uma prestação de serviço de qualidade. E por que isso? Por um contrato que dá um prejuízo para a Infraero de 1 bilhão e que nunca foi publicado no Diário Oficial da União e que nunca foi exercido de fato? Que segurança jurídica é essa que a gente está querendo defender? Eu vou tirar o direito daquelas pessoas de ter uma oferta aeroportuária, conectividade, que é tão importante para a região amazônica. Não existe nada mais importante naquela região que conectividade. E por que um grande grupo europeu está interessado em operar aeroportos da Amazônia? Respondo, ecoturismo. Investimento em turismo sustentável, geração de renda, geração de emprego. É por isso que um grupo francês foi lá e fez a sua proposta. E é este bem que a gente está tutelando. E com força, com muita força, porque as pressões políticas, as pressões de lobistas, as pressões aí foram enormes para que esse aeroporto, para que isso caísse. A gente teria uma consequência horrível. Nós tiraríamos a prestação de serviço dessas pessoas. A Infraero se tornaria dependente, porque, vamos lá, depois que a gente licitar todos os aeroportos, como é que a gente fica só com esses aeroportos do Bloco Norte na rede Infraero? Quem é que vai pagar essa conta? A empresa vira dependente, vai para dentro do orçamento do Ministério da Infraestrutura. E com um contrato que sequer nunca existiu, nunca foi efetivado, nunca foi publicado no Diário Oficial da União, nunca teve efetividade, não ganhou eficácia. E a gente perderia este leilão por causa deste contrato. Né? Por um contrato que geraria 47 milhões de reais ano, quando a Infraero está fazendo mais de 140. A Infraero in-house, fazendo ela a gestão do terminal de cargas, arrecada 140 milhões de reais ano. Quase 100 milhões de diferença por ano. Em 10 anos de contrato, 1 bilhão. Mais de 1 bi se eu aplicar uma taxa de desconto. Se eu aplicar, por exemplo, o WACC regulatório. A gente queria fazer uma pergunta ao ministro, até para não perder o fio da meada, seria possível?
Possível. Ministro, o senhor não trouxe fatos muito graves aqui. O senhor está dizendo que um contrato que não existia, ele surgiu assinado na véspera do leilão, né? Isso é uma coisa gravíssima. Um contrato que não foi publicado no Diário Oficial. Não foi. Né? Eu queria saber, ministro, quem foi que assinou esse contrato? E que providências foram tomadas com relação a esse servidor público que assinou esse contrato? Porque o que o senhor está nos relatando aqui é de uma gravidade ímpar. Bom, né? Esse servidor não é servidor, na verdade. Era um detentor de cargo em comissão, que já não está mais na Infraero, que assinou esse contrato. Esse fato nós já encaminhamos para a Polícia Federal, para averiguação, para investigação. Basta ver aqui, olha, o histórico das decisões judiciais. Né? Aí eu só para concluir, deixar o senhor concluir, não lhe interromper mais, ministro. As suas explicações são muito importantes, mas por que, então, o Procurador-Geral da República, o Procurador Aras, tem arguído que esse contrato deve ser mantido, que não poderia ser feita a licitação, incluindo o terminal de cargas, inclusive questionando a decisão do ministro Fux, que deu uma liminar nesse sentido. O senhor já leu a decisão do ministro Fux? Não, do PGR, o despacho do PGR? Eu estou aqui com ela. Ele questiona a questão processual. Ele questiona se a gente podia ter levado isso direto para o Fux, se tinha uma questão constitucional. Ele não entra no mérito. E dada a importância dessa concessão, e eu concordo com Vossa Excelência que sem o aeroporto de Manaus, a concessão do bloco seria irrisória, não teria atrativos nenhum. Dado esse imbróglio jurídico, não seria de bom tom, não seria melhor, mais recomendado que a gente exaurisse essa questão jurídica para que a gente pudesse fazer uma licitação, um leilão, sem nenhum tipo de questionamento, porque isso cria uma insegurança jurídica muito grande, ministro. Não pelo seguinte, esse fato estava posto no due diligence. Esse fato era de conhecimento dos concessionários. A gente sempre agiu com muita transparência. Então, quando a gente põe a documentação toda à disposição, quando a gente cria o data room, a gente diz, olha, existe essa questão aqui que está sendo questionada. E outra coisa, deputado, com toda a franqueza, nós estamos com a razão. Nós estamos com um bom direito do nosso lado. Não é por outra razão que o ministro Fux decidiu do nosso lado. Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal veio do nosso lado. Não é por outra razão que o TCU está do nosso lado. Nós estamos com a razão e defendendo o interesse público. O que nós estamos fazendo está correto e a gente não tem que ter medo do que é correto. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos fazendo o melhor para o usuário. Nós estamos zelando pela segurança jurídica. Nós estamos zelando pelo bom serviço que vai ser prestado no futuro. A gente vai comemorar quando aquele cara lá de Tabatinga, aquele cara lá de Cruzeiro do Sul, aquele cara de Rio Branco, aquele cara de Tefé tiver uma gestão de aeroporto de alto nível. Essas pessoas que muitas vezes são esquecidas pelo Estado, estão tendo amparo. A infraestrutura está chegando para ele, o ecoturismo vai chegar naquela região, o emprego vai chegar naquela região. E não dá para jogar isso tudo fora para o interesse de um camarada. Que se o senhor tiver curiosidade, é só pesquisar quem é. Não é difícil ver quem é que está envolvido nisso. Então, essa luta nós vamos lutar. Esse combate nós vamos combater. Ministro, é apenas uma pessoa? Não, o dono do terminal, que está lutando pelo contrato. Seria muito bom, ministro, que a gente soubesse desses detalhes, desses fatos, até para poder questionar e até arguir. Então, acho que a gente precisa somar forças para defender esse leilão, que é o que as pessoas precisam. Né? Se a gente for ver o histórico das ações judiciais aqui, olha, quantas vezes, decisão judicial devendo com isso, a Infraero dá continuidade à fase final do procedimento com a assinatura do contrato. E várias vezes a Justiça decidiu pela assinatura do contrato. E, de repente, o contrato aparece assinado com a data lá de 18. E aí, a assinatura apareceu. A publicação do Extrato Diário Oficial da União, não, nunca. Até porque não tem. Não tem. E esse fato é muito grave, né, ministro? Pois é. A empresa que entrou, a empresa nunca entrou no terminal, nunca operou, nunca bateu um prego numa barra de sabão. Quem fez a operação sempre ali foi a Infraero. E fez com muito melhor resultado. Porque, observe, 100 milhões de diferença de reais por ano, dá para entender um pouco por que o pessoal está brigando por esse terminal.
E nós estamos aqui, ó, igual cão de guarda, zelando pelo interesse público, zelando por interesse daquele pequenininho que está lá no interior do Amazonas, que merece ter uma infraestrutura de qualidade, merece ter uma provisão de infraestrutura pelo melhor operador aeroportuário, um dos melhores operadores aeroportuários do mundo. E é por isso que a gente está lutando. A gente está lutando um bom combate, e vale a pena brigar essa briga. E a sua vinda aqui, ministro, é justamente para nos dar subsídios para poder esclarecer isso. O que nos preocupa é justamente o que o senhor está dizendo, essa chincana jurídica. Uma decisão judicial de primeiro grau revertida, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça dada pelo presidente, depois revertida, e agora uma decisão do ministro Fux. A gente precisa ter segurança jurídica para que isso que o senhor está nos dizendo seja efetivamente concretizado. Que o servidor, que o cidadão do Amazonas, do Pará, de Roraima, tenha realmente serviços de boa qualidade. E nós temos que ter a segurança de que esse processo foi feito com transparência para que esse recurso seja bem empregado em benefício dessa população tão necessitada daquela região. Esse processo foi feito com transparência. Quem conhece aqui o aeroporto de Salvador? É um espetáculo. Está sendo operado pela Vansi. Foi a empresa que ganhou os aeroportos da Amazônia. Quem diria que a gente ia conseguir licitar o Bloco Norte? Nos julgavam loucos. Vem cá, vocês estão licitando aeroportos do norte, do interior da Amazônia. Quem vai querer operar o aeroporto de Tefé? Quem vai querer operar o aeroporto de Tabatinga? No meio da pandemia, a maior crise do setor aéreo da história. E, de repente, vem 2 operadores europeus, participam da licitação, o maior grupo de infraestrutura da França ganha e diz, quer investir no ecoturismo. Olha a diferença que isso vai fazer na vida das pessoas. Nós vamos conectar a Amazônia com o mundo. Nós vamos ver a Amazônia sendo vendida lá fora. E se o europeu conhecer a Amazônia, vai ver que o que se propaga sobre a Amazônia lá fora é falso, é incorreto. Vai perceber que o Brasil cuidou da sua Amazônia. Nós vamos ter uma atividade econômica sustentável, que é o ecoturismo. E a gente está falando, no final das contas, de aumento da oferta de assentos. E aumento da oferta de assentos significa barateamento do preço da passagem. Então, eu vou conectar essas pessoas com o resto do mundo. Por exemplo, a questão dos investimentos. O Bloco Sul teve 2,9 bi de investimentos contratados, o Bloco Norte 1,6, o Bloco Central 1,8. E não houve questionamento do TCU. Como eu tinha dito, os processos todos passam pelo TCU previamente, em antecipação. O TCU analisa os contratos de concessão antes dos leilões e dá o ok. A gente só pode licitar se tiver ok do TCU. E nesse processo em particular, vale a pena ver a manifestação da área técnica. Sabe por quê? Porque a área técnica não fez uma reserva. Não fez um apontamento, não sugeriu uma modificação, não fez uma sugestão de recomendação, não fez uma sugestão de determinação, nada, zero, limpinho o processo. A manifestação da área técnica foi: o processo atende os ditames da IN 81 do Tribunal de Contas da União. E o TCU analisou inteirinho este processo, desde o início.